Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo e que todos nós possamos ter um bom dia na presença do Senhor. Possamos e temos esta oportunidade de iniciarmos o nosso dia, se bem que alguns já o iniciaram há algumas horas atrás, louvando o nome do nosso Deus e também escutando a sua palavra. Enquanto eu estava a descer por aqui, eu pude perceber que os irmãos, praticamente todos aqui deste lado, estavam a ler a palavra do Senhor, e quando nós estamos a ler a palavra do Senhor, nós estamos a ouvir a voz do Senhor, não é? E nós hoje, pela graça do Senhor, também iremos ouvir mais uma vez a voz do Senhor, aquilo que o nosso Deus tem para nos dizer, tem para nos ensinar e também alimentar as nossas almas. Porque a palavra do Senhor, ela é multifuncional. Ela nos ensina, ela nos limpa, não é? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
ela tem poder para nos salvar, não é? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E ela também é o alimento para as nossas almas, para que nós, durante esta caminhada, nos possamos manter firmes até ao fim. Muitas cartas, se calhar praticamente todas, eu não fui ver, mas se calhar praticamente todas as cartas falam neste assunto. Perseverar até ao fim, não é? Porque muitos, infelizmente, e já acontecia também naquele tempo, não é? E continuou sempre a acontecer ao longo da história, abandonam a fé, não é? Começam e depois se desviam por vários motivos. Até temos, por exemplo, a parábola da semente, não é? A semente cai, o diabo rouba a palavra, já não fica lá a palavra. Noutro cai num coração, mas depois vêm os cuidados do mundo e abafam a palavra, não é? E a palavra do Senhor é o alimento que nos sustenta firmes na caminhada. Por isso, nós somos muito gratos ao Senhor por Ele nos ter deixado a sua palavra. Nós vamos então pedir a bênção e rogar a presença do Senhor neste lugar e que os nossos corações, em verdade e em espírito, eles louvem ao nosso Deus. Deus e Pai, Santo, 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 Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Senhor e Criador de todo o universo, de tudo o que é visível e invisível, Criador do tempo, Criador das leis, e não só criaste, Senhor, como sustentas pela palavra do Teu poder todas as coisas. Tudo subsiste, Senhor, pela Tua vontade, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. As estrelas lá no céu, Senhor, a imensidão deste universo, Senhor, são sustentados somente pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Pai Santo, revela-te, Senhor, nesta manhã aos nossos corações, Senhor, para que verdadeiramente recebas de nós, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, Senhor, o louvor, Senhor, o amor, Senhor, o reconhecimento que Te é devido, Senhor. Dá-nos, Senhor, corações reconhecidos e gratos, Senhor, e reconhecidos e gratos também e principalmente, Senhor, porque Te fizeste homem, Senhor. Enviaste o Teu amado Filho para ser o nosso representante diante de Ti, Senhor. E Ele veio a este mundo e tomou sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, as nossas dores, as nossas lutas, a nossa incapacidade. E verdadeiramente, como um grande sumo sacerdote, irrompeu nos céus para nos levar e abrir a cortina para que pela fé no Seu nome, pela purificação que há no Seu sangue, nós tenhamos acesso ao Pai. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós Te pedimos nesta manhã, Pai Santo, que purifiques o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Purifica-nos e perdoa-nos, Pai Santo, de todo o pecado, Senhor. Todo o pensamento, toda a ação, toda a intenção do nosso coração, Senhor, que Te ofendeu, Senhor. Nós pedimos, rogamos o Teu perdão, Senhor, e rogamos, Senhor, que não nos trates segundo os nossos merecimentos, mas segundo a Tua imensa graça, Senhor. Obrigada, Pai Santo, porque Te compadeces de nós. És misericordioso para conosco, Senhor, e nos tratas como filhos, Senhor.
Nós te damos graças, Pai Santo. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque de facto nos amas com um amor que ultrapassa o nosso entendimento, Senhor. Recebe o louvor dos nossos corações nesta manhã, Pai Santo, e abeira-te de nós, Senhor, para nos falares mais uma vez a tua bendita palavra, Senhor. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E nós rogamos, Senhor, a ação do teu Espírito em nós, Senhor, dirigindo as palavras da nossa boca e os pensamentos do nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém. Eu convido os irmãos a levantarem-se e vamos louvar o nome do Senhor com cânticos, com hinos espirituais. E nós vamos começar com um cântico que é o número 153. Um cântico que diz: Tu és o Rei da Glória, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Senhor dos céus, Tu és o Filho de Deus. Diante dele cantamos, louvamos e exaltamos. Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és Jesus, o Senhor. 153. Vamos aguardar só um segundo. O hino 153. Hosana ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, glória eterna nas alturas. Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Senhor dos céus, Tu és o Filho de Deus. Diante dele cantamos, louvamos e exaltamos. Tu tens palavras da vida eterna, Tu és Jesus o Senhor. Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Senhor dos Senhores, glória eterna nas alturas. Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Príncipe
Jesus o Senhor. Hosana ao Rei dos Reis. Hosana ao Senhor dos Senhores. Glória eterna nas alturas. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comprou e pagou um alto preço para fazer de nós filhos e filhas. Filhos, porque quando estivermos na presença do Senhor não haverá nem homem nem mulher, não é? Nos fez filhos de Deus. Nós vamos entoar o hino 277. É um daqueles hinos que nos falam dos milagres de Jesus. 277. Junto ao caminho, um pobre mendigava. Seus olhos cegos, triste o seu estar. Jesus chegou e as trevas dissiparam, pois fez no cego a luz do sol raiar. E esta é a história de cada um de nós. Nós éramos cegos espirituais. Nós não víamos, mas o Senhor fez a luz, porque o Senhor é a luz do mundo, e abriu os nossos olhos para que nós vejamos como o Senhor é o nosso Salvador. Junto ao caminho um pobre mendigava, seus olhos cegos, triste o seu estar. Jesus chegou e as trevas dissiparam, pois fez no céu a luz do sol raiar. Ao ver Jesus, a alma atribulada enxuga as lágrimas com tanto amor, e mesmo a noite transforma em glória, pois todo mundo ao ver o Salvador entre os sepulcros ali morava, o pobre rei demoninhado vil, escravizado pelo rei das trevas. Jesus livrou-o do poder hostil. Ao ver Jesus, a alma atribulada enxuga as lágrimas com tanto amor, e mesmo a noite transforma
seus corações se achavam lhes marcados, pois no sepulcro seu irmão jazia, na escuridão suas lágrimas descendo. Jesus mudou seu pranto em alegria ao vir Jesus, a alma atribulada enxuga as lágrimas com tanto amor, e mesmo a noite transforma em glória, pois todo mundo ao ver o Salvador. Ó bom Jesus, vem hoje ao nosso lado, vem para mostrar a tua compaixão, escravo do pecado impotente, queiras gozar sua paz e salvação. Ao vir Jesus, a alma atribulada enxuga as lágrimas com tanto amor, e mesmo a noite transforma em glória, pois todo mundo ao ver o Salvador. Amém. Os irmãos podem, por favor, se sentar. Tudo muda ao ouvir o Salvador. E há quem creia, há quem não creia no Senhor, não é? E há quem creia no Senhor não como Ele é, e há quem creia no Senhor como o Senhor é. Porque há quem creia que Jesus de facto existiu. Pouca gente hoje minimamente informada pode dizer que Jesus não existiu, porque, como nós já falámos muitas vezes, se nós dizemos que Jesus não existiu, então nós também não podemos acreditar em absolutamente nada daquilo que aconteceu no passado. Porque há muitas mais evidências da existência de Jesus do que de muitas coisas passadas, reinos, impérios passados, imperadores. Nós acreditamos que eles existiram, porque há livros que dizem que ele existiu, não é? E nós acreditamos também que Jesus existiu, porque há livros que falam que Jesus existiu, há homens que falam que Jesus existiu, e vem passado de geração em geração, e nós temos a palavra do Senhor que nos diz que Jesus, quando eu digo existiu, existiu aqui na terra, não é? Como carne. E um dos maiores mistérios da palavra do Senhor é como é que foi possível, e é possível porque Deus é o Senhor e Ele pode todas as coisas, mas é um mistério para nós. Como é que foi possível o Deus que criou todas as coisas? E é interessante os irmãos, se tiverem um pouco de tempo, e nós agora temos plataformas que num pequeno vídeo nos mostram essas coisas, nós irmos, por exemplo, e ontem fizemos isso, ver quão grande é o nosso universo. É uma coisa assim que os próprios cientistas chegam a um ponto que dizem, a partir de agora, já tudo se torna incompreensível, já não há forma de explicar. Nós vamos tentar falar do tamanho do universo,
mas já não cabe na nossa cabeça, porque realmente é uma coisa que ultrapassa tudo. E a questão é como é que aquele que criou uma coisa como o universo, e que é muito mais do que isso, o nosso Deus, se esvaziou, humilhou-se, até caber dentro do ventre de uma mulher, em carne. É um dos maiores mistérios para nós. E quando o Senhor Jesus, depois de se esvaziar de tal maneira, depois de se humilhar de tal maneira, e se tornar carne, para se fazer o nosso representante, Jesus se fez o representante do homem diante de Deus. Jesus poderia querer representar os anjos, mas Jesus quis representar o homem diante de Deus. Por isso ele se fez homem. E como homem se apresentou diante do Pai para ser o nosso representante. E quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a pergunta seria: Jesus esvaziou-se e se fez carne. Mas quando vier ao mundo, aqui no mundo nós também temos vários patamares na nossa sociedade, não é? Temos a alta sociedade, onde nem toda a gente alcança a alta sociedade, não é? Homens poderosos, homens ricos, homens inteligentes, não é? Depois temos, a sociedade vai por patamares descendo, não é? Até é curioso, na Índia, estes patamares existem e estão vinculados, não é? Se nós nascermos num determinado patamar, nós não podemos subir nem descer de patamar. Há pouco contaram-me uma história de um missionário que esteve na Índia, e eu acho que já contei isto aqui, em que ele entrou no metro, e eu ouvi isto pela boca dele, eu nem sequer sabia da existência destas coisas. Entrou no metro e alguém viu que ele falava inglês, e então pediu-lhe por favor para poder falar com ele um pouco, porque ele estava a treinar o seu inglês para poder sair da Índia, porque ele nasceu no extrato social mais baixo. E quem nasce no extrato social mais baixo nunca mais consegue sair de lá. Até pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais capaz. Lá dentro, pelos vistos, é assim. Eu nunca fui lá para saber, mas já várias pessoas me disseram que de facto é assim, e acho que é mesmo assim. E as pessoas nunca mais saem desse patamar. E há pessoas que passam a vida toda, por exemplo, a apanhar lixo, a limpar o lixo dos outros. E esse é o seu patamar, e não podem sair de lá a vida toda. Nem podem casar com uma mulher, no caso de um homem, de outro patamar. Portanto, os seus filhos estão condenados àquilo. Mas quando Jesus vem ao mundo, e por isso foi um escândalo para os judeus, e para os fariseus, e para os saduceus, e para os governantes do mundo, porque Jesus vem ao mundo, e Jesus entrou por um determinado lugar no mundo, na sociedade. Jesus escolheu um dos patamares da sociedade para se fazer presente nesse lugar, socialmente falando. Seria normal Jesus começar por cima, ele é o Rei dos Reis. Seria normal Jesus vir e ir ter diretamente com os grandes governantes, os ricos, os poderosos, e a partir daí fazer a sua obra. Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. E no versículo 9 e 13 do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, diz o seguinte: Evangelho de São Mateus, capítulo 9 e versículo 9 a 13. Diz o seguinte: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E este Mateus era um publicano. E aconteceu que, estando ele em sua casa, sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores, ou seja, nós já estamos a ver aqui que haviam estes estratos sociais, eram considerados publicanos, eram considerados os pecadores, e havia quem estava por cima, socialmente falando. E os fariseus, um estrato social elevado, do mais elevado que havia, não é? Vendo isso,
disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ficaram indignados com aquela situação. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os homens ficaram muito indignados. Os homens queriam que Jesus sentasse à mesa e que no momento em que os publicanos e os pecadores começassem a sentar à mesa, que Jesus se levantasse e que saísse e dissesse: eu com esta gente não me sento à mesa, porque são imundos, são pecadores. Era isso que eles estavam à espera. A questão é que, se Jesus tivesse essa atitude, nem sequer teria vindo a este mundo. Porque quem de nós não é pecador? Qual é o fariseu que não é tão pecador como o publicano e como o pecador? E eles não sabiam aquilo que estavam a dizer ao Senhor Jesus. Eles não tinham a mínima noção daquilo que estavam a dizer ao Senhor Jesus. Eles, ao dizer ao Senhor Jesus: por que estás sentado com pecadores? Seria a mesma coisa que perguntarem ao Senhor Jesus: por que vieste dos céus a este mundo para nos salvar? Afinal, nós somos todos pecadores, por que fizeste isso? E nós aqui começámos a ter uma noção de quão misericordioso, quanto é que o Senhor nos suporta quando nós tantas vezes dizemos coisas deste tipo ao nosso Deus, quando nem temos a noção daquilo que estamos a dizer. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, respondeu-lhes e disse que aqueles que se acham justos, esses já não precisam do médico. Porquê? Porque eles não aceitam o médico. Eles não aceitam que estão doentes, por isso não precisam do médico. Mas aqueles que sabem que precisam, que olham para as suas obras, olham para a sua vida, olham para si próprios e reconhecem: eu preciso de um médico para a minha alma, eu preciso de um Salvador diante de um Deus Santo. E o Senhor Jesus disse: eu vim para esses, aqueles que reconhecem que são pecadores e que carecem de um Salvador. Foi para esses que eu deixei os altos céus para vir a este mundo. E depois disse-lhes: aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, aqueles que se acham justos, porque não há nenhum homem justo. E ele não veio chamar aqueles que se acham justos, porque aquele que se acha justo justifica-se a si próprio. A questão é que diante de Deus homem algum será justificado. Mas os pecadores, ao arrependimento, é necessário nós, reconhecendo o nosso pecado, nos arrependermos, querermos deixar este pecado que nos outrora nos condenava diante do Pai, mas que agora já não nos condena mais, porque as nossas cédulas foram crucificadas na cruz de Cristo. Amém? Vamos terminar e passar a palavra ao nosso irmão com o hino 340. 340. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer, recusa com orgulho seu rei reconhecer, mas eis que vem glorioso do seu celeste lar, para logo com poder aqui reinar. Um dia o Senhor virá nos buscar para reinar para toda a eternidade nos novos céus e na nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer, recusa com orgulho seu rei reconhecer, mas
glorioso do seu celeste lar, para logo com poder aqui reinar. Presto venho o dia eterno da sua exaltação, Pai, sim, livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfa e aqui reinar. O sol ao meio-dia não tem o resplendor, qual há de ter a igreja na vinda do Senhor. Eis que do esposo a joia a noiva há de ostentar, quando Cristo triunfa e aqui reinar. Prestos venho o dia eterno da sua exaltação, vai sim a livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Já temos privilégio de pela fé prever a divina herança que vamos receber. A dor e o sofrimento jamais terão lugar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Presto venho o dia eterno da sua exaltação, vai sim para livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Amém. Passo a palavra ao nosso irmão José. Venha aqui. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que a sua graça esteja presente em cada coração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Ali a nossa organista, número 200, se puder ser. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado eu quero andar, ergo as minhas mãos para te encontrar,
Meu coração quer cantar, teu nome louvar, bendizer-te assim, pois tu és fiel sem fim. Número 200. Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, porque dia após dia, Senhor, Tu nos tens contemplado, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor. E a Tua misericórdia, Senhor, nos tem acompanhado em cada dia da nossa vida. Muito obrigado, bondoso Deus. Eu te rogo, Pai, em nome de Jesus, que abençoes o Teu povo reunido em qualquer lugar, Senhor, que está louvando o Teu nome, para escutar a Tua palavra, para serem revestidos com o Teu Espírito, com a Tua graça, Senhor, para uma semana que se aproxima, se essa for a Tua vontade, que realmente nos preparemos, Senhor, para nos encontrarmos contigo, porque a Tua vinda está próxima, Senhor. Nós não podemos fazer projetos, Senhor, os projetos estão nas Tuas mãos, que sabes todas as coisas, Senhor. Sabes tudo o que vai acontecer, sabes tudo o que já aconteceu e que há de acontecer e que está a acontecer também. Senhor, toma as nossas vidas nas nossas mãos, nas Tuas mãos, e faz o que Te apraz, Senhor. E bendito Deus, que nós possamos, como diz a Tua palavra, vigiar e orar, para não cairmos nas tentações, Senhor, mas confiarmos no Teu amor, Senhor, e nas Tuas misericórdias, porque elas são motivo de nós ainda não termos sido consumidos. Eu te rogo, Pai, e agradeço no nome santo e bendito do Teu amado Filho Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, por favor.
E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103, 103. Convida-nos a louvar a Deus por amor da sua graça. E logo o começo diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela ao vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em nós, bendiga o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Nós ainda podemos louvar o nome do Senhor com o hino 410. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e está. E está bem entregue, meus irmãos. A nossa vida está bem entregue nas mãos do Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa, e é, com certeza. E os crentes, todos eles, aqueles que um dia receberam Jesus como Senhor das suas vidas, e todos vamos passar por essa experiência. Deve ser algo maravilhoso quando passamos desta vida para a outra vida. É como passar da escuridão para a luz, para coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, não temos que temer a morte, mas temos com alegria até desejar que chegue esse dia ou essa noite, quando o Senhor nos vier buscar, com alegria, porque sabemos que Ele nos foi preparar o lugar para que onde Ele está nós sejamos também. Que o Senhor abençoe e nos faça meditar nisto. Não vamos temer a morte, mas vamos louvar a Deus, porque Ele tem algo de maravilhoso para cada um de nós. Amém? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. E eu agora vou pedir à frente, para vir à frente, os que fizeram anos. Fernanda de Almeida Vilar Lopes, Tomás Pereira, não está. Aires da Silva Soares, está, sim senhor. E também em casamentos, Ana Paula e Aires da Silva Soares e Elizabeth e Daniel Vieira, que também não estão. E se porventura está aqui mais algum casal, algum irmão ou irmã que tenha feito anos de vida ou de casado, nós convidamos para vir à frente, por favor. Eu vou pedir ali ao nosso irmão Rui, que está lá atrás, para orar por este casal que tem sido de alegria para nós desde o princípio. Por favor. Senhor, na sua presença, estamos muito gratos. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. As suas vidas, através do seu trabalho, da sua amizade, da sua confiança, da sua igreja. E a sua família, Senhor, continua, Senhor, a abençoar o teu amor, Senhor. Amém, Senhor. A alegria, Senhor, dos teus filhos, convertidos, Senhor, e ajoelhados aos teus pés, aos teus pés. Abençoa esta família, continua a enriquecer, Senhor, a tua palavra e consolar o Santo Espírito. Amém. Que o Senhor abençoe as vossas vidas. O irmão Aires faz anos também, duas vezes. Que o Senhor abençoe duplamente. Vamos entoar então o hino 531. Não há, mas temos aqui no inário e nós conhecemos. Temos que arranjar uma música. Senhor Jesus, eu desejo andar sempre contigo e para ti trabalhar. Guarda-nos sempre no teu grande amor, sempre contigo, Senhor. Foi nosso irmão Aires, com a sua equipe, que construiu este templo, com a ajuda de Deus. Sim, Senhor Jesus, eu desejo andar sempre contigo.
Querendo Deus, logo pelas 19 horas vamos ter a transmissão da Palavra do Senhor através da internet e na próxima terça-feira teremos aqui, como de costume, a reunião de oração. Todos os irmãos são convidados. Quando estiver esta sala completamente cheia, acho que o tempo que vai subir. Estão todos convidados para as 21 horas. E na próxima sexta-feira teremos novamente a Palavra do Senhor proclamada através da internet. Até lá, que o Senhor abençoe cada um de nós e de vós. Agora passo a palavra ao irmão Eliseu. Para matemática. Eu saúdo a Igreja com a paz do Senhor. Amém? É sempre uma alegria nós estarmos aqui e podermos ver uns aos outros. Alguns que a gente conhece melhor, outros conhece menos melhor, mas com a certeza de que o Senhor nos conhece e somos irmãos, filhos do mesmo Pai e recebemos também da parte do Senhor o perdão dos nossos pecados. E por isso é sempre uma alegria estar em família. E nós dizemos, estamos convosco em família. E podemos estar aqui no dia de hoje. Ainda continuamos com máscaras. É uma situação que nós ainda estamos a viver e não sabemos quando iremos deixar de estar nesta situação. Mas temos uma confiança. É que o Senhor não nos deu espírito de temor. Nós não temos que temer, porque temos um Senhor que nos guarda e que cuida de cada um de nós. Mas temos que manter esta situação, isto vai se mantendo nos próximos tempos, até que chegue o dia em que podemos novamente estar a conviver uns com os outros como era no passado. Hoje de manhã, quando aqui cheguei, tentei cumprimentar alguém com o cotovelo e ele disse-me assim, não, com o cotovelo não, porque ali está cheio de germes. E eu sorri e realmente ele tem razão, não é? E agora até mesmo com o cotovelo vamos deixar de nos cumprimentar. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos tem preservado e nos tem guardado. E nós, a Igreja do Senhor em Braga, aqui a Igreja Missionária, tem sido, de certa forma, poupada desta situação. Nós damos graças a Deus por isso. Amém? Nós damos graças a Deus por isso. Meus irmãos, enquanto que nós estávamos a ouvir a mensagem e que já foi dita muita coisa esta manhã, já foram lidos vários textos bíblicos, já foram cantados muitos hinos, lemos o Salmo 103, que é um salmo que nos faz, que puxa por nós, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em ti, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas também meditamos acerca de algo que é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa vida cristã. E nestes últimos dias, estando a meditar acerca da palavra e procurando também nos preparar para trazer a palavra, houve uma pergunta que foi surgida e que foi, de certa forma, trabalhando na minha mente, e nós sabemos que o Senhor faz mesmo assim, Ele trabalha em nós, não é? Dia a dia, continuamente, e a nossa mente, quando nós procuramos realmente fazer a vontade do Senhor, a nossa mente começa a pensar acerca de coisas do Senhor, e bom que é assim, não é? Porque diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. E esta de dia e de noite significa que são as 24 horas, não é? Porque continuamente bem-aventurado é o homem.
E realmente nós temos que procurar. Enquanto estava aqui sentado e estávamos a louvar, veio um pensamento à minha mente que depois eu tive que pedir perdão ao Senhor. Eu disse: Senhor, tira-me este pensamento da minha mente. Porque, meus irmãos, por mais santos que nós pensemos que somos, há muita coisa que vem à nossa mente que nos faz realmente que nós devemos excluir, não é? E não devemos alimentar. Mas tudo que seja pensamentos que vêm do Senhor, nós temos que realmente meditar. E o Senhor me fez meditar esta semana numa pergunta, e esta pergunta que eu vou trazer para os irmãos, e no fundo está ligada com aquilo que já foi dito e aquilo que foi cantado. Se alguém vos perguntar, se alguém vos desafiar, em que é que está depositada a vossa fé? Em que é que realmente vocês põem a vossa fé? O que é que vocês diziam? Onde é que está depositada a vossa fé? No Senhor? No Senhor quê? No Senhor? No Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos a falar aos outros acerca da nossa fé, acerca de quem é que nós devemos falar? Devemos falar acerca do Senhor Jesus. Há dias, conversando com uma irmã e já ouvindo este testemunho de alguns outros irmãos, a irmã estava a falar com tristeza relativamente a uma neta em que ela foi perdendo a sua fé, porque na escola está a ser ensinada acerca de coisas que realmente põem em dúvida a nossa fé. E nós falamos, as crianças estão expostas a muitos ensinamentos humanos que depois questionam a nossa fé. E esta irmã estávamos a falar acerca da menina que ouviu falar acerca da evolução. E depois tentou argumentar com a professora acerca da evolução e foi à palavra de Deus e realmente a menina não tem argumentos para discutir com a professora e isto faz com que ela se entristeça e depois fique sem argumentação. Mas, meus irmãos, há algo e há alguém que não precisa de prova alguma, porque ela já existe, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Não é simplesmente porque está escrito na Bíblia. E, meus irmãos, a Bíblia não existia no início do cristianismo. As primeiras igrejas, elas não tinham a Bíblia. E quando a palavra de Deus e quando o Evangelho foi transmitido aos gentios, a parte do Velho Testamento eram umas escrituras sagradas que não eram do conhecimento dos gentios, mas, apesar disso, e no nome do Senhor Jesus Cristo, a Igreja do Senhor, ela foi criada e nós estamos aqui hoje porque a Igreja do Senhor, ela foi gerada pelo nosso Deus e foi transmitida por todo o mundo, baseado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não é apenas uma figura da Bíblia, é uma figura histórica. É uma figura histórica que nós não precisamos de estar a discutir, é aceite. Como o Ruben disse, as pessoas informadas não põem em questão a existência do Senhor Jesus. Porque ela é
o Senhor Jesus é uma figura histórica. E é uma figura que foi apresentada pelos Evangelhos. Estes homens que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram acerca do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele falou acerca disso, e nós, não nos querendo alongar mais, nós vamos convidar os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo estava a falar e falou acerca de um tema que era um tema importante, de veras importante para o cristianismo e para a nossa fé, que era acerca da ressurreição. E diz assim o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 até ao verso 19. E diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. E se não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de chamado apóstolo, pois que persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim habéis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se não somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esta certeza, Senhor, que nós temos da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E as nossas vidas estão nas suas mãos, como nós cantamos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai Santo, fala, Senhor, aos nossos corações e dá-nos esta certeza, Senhor. E se existe alguma dúvida nos nossos corações, ó Pai Santo, que esta dúvida possa sair e realmente nós possamos confiar plenamente em Ti.
Nós tudo pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a razão pela qual Paulo tocou neste assunto, ela está descrita no verso 12, porque normalmente nós dizemos alguma coisa, existe sempre alguma razão, a não ser que a gente fale por falar. Mas se é falar por falar ou escrever por escrever, não estava contido na palavra de Deus. Havia uma razão pela qual Paulo tocou neste assunto. Havia entre os crentes na altura um ensinamento, que não era um ensinamento novo, que era a não ressurreição dos mortos. Mas por isso mesmo é que o apóstolo Paulo, ele necessitou, na sua carta aos Coríntios, de corrigir esta situação. E muitas vezes, meus irmãos, existem ensinamentos que não são ensinamentos que vêm da parte do Senhor, e esses ensinamentos têm que ser corrigidos, baseados na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, para fazer essa correção, ele, em primeiro lugar, ele começa a falar acerca de si próprio, não é? Os primeiros 2 versículos, ele aponta e mostra a sua autoridade, porque ele tinha autoridade para falar, ele tinha pregado o Evangelho, ele tinha ensinado, e ele estava em condições para falar. Seguidamente, o apóstolo Paulo, ele dá credibilidade àquilo que ele está a afirmar. E, meus irmãos, há uma coisa que não pode ser posta em dúvida, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando existe alguma dúvida, normalmente, e se existe alguma contenda, ou seja, existe alguma situação difícil, o que é que normalmente é feito num tribunal, quando algo está a ser julgamento? Depois de ser feita a acusação, o que é que se traz normalmente num julgamento? São as testemunhas. E quando as testemunhas são testemunhas oculares, quando presenciam aquilo que aconteceu, normalmente e razoavelmente, o juiz toma uma decisão, porque existem testemunhas que são testemunhas oculares. E neste caso, o apóstolo Paulo, acerca do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele traz exatamente estas testemunhas oculares. E nós temos que entender aquilo que está escrito, porque ele não simplesmente disse que houve pessoas que viram, mas ele nomeou as pessoas que viram. E havia possibilidade de refutar, porque ele nomeou as pessoas que viram, e grande parte delas estava viva. E, meus irmãos, este testemunho é um testemunho com grande poder, porque se ele escrevesse alguma coisa, mas ninguém pudesse testemunhar aquilo ou testificar, sim, é verdade, nós vimos. E o apóstolo Paulo, ele começa a nomear as testemunhas. Ele diz que este Jesus foi sepultado, ele morreu, fisicamente o Senhor Jesus morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, segundo aquilo que estava escrito e confirmado nas Escrituras. E foi visto por uma pessoa. Quem era esta pessoa? Cefas, não é? Pedro. Não é? Uma pessoa que realmente, e nós entendemos quem era esta pessoa. Era uma pessoa muito especial. O Senhor Jesus amava esta pessoa e nós também amamos o apóstolo Pedro. Amamos os seus ensinamentos e amamos esta forma genuína de ser do apóstolo Pedro. Mas também conhecemos pela mesma palavra, pelos mesmos evangelhos que descreveram as suas fraquezas e a sua timidez,
a sua falta de consistência, porque foi este Pedro que disse, quando o Senhor Jesus disse, eu vou, e ele, nem penses, eu vou contigo, e foi aquele que tirou a espada, mas naquele momento em que ele tinha que dar a cara pelo Senhor, ele o negou. Mas este Pedro, este homem, ele estava lá. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. E depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos. Haviam 500 testemunhas que puderam realmente notificar, ou podiam testificar, o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós o vimos com estes olhos, nós dizemos às vezes, com os olhos que a terra há de comer. Nós o vimos. E por isso mesmo, meus irmãos, estas testemunhas, elas não simplesmente disseram que o viram, elas também morreram, muitas delas, por amor, por aquilo que eles viram, porque era impossível terem presenciado a ressurreição de um homem que tinha morrido e não ficar indiferente, não é? Elas realmente compreenderam que o Senhor Jesus Cristo era aquilo que ele dizia que era. E o que é que ele dizia que era? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu sou, de certa forma, eu sou o próprio Deus. Eu sou o que sou o enviado. E por isso mesmo estas pessoas já não era só por aquilo que lhe diziam, elas viram e estiveram postas, prontas para morrer, e foram muitos aqueles que foram perseguidos por amor do Senhor. E esta é uma testemunha, é um argumento forte para a nossa crença. E o apóstolo Paulo, ele realmente pôs e falou àqueles homens em Coríntios, olhem, Jesus ressuscitou. E querem saber mais? Existem testemunhas oculares. Os 12, Cefas o viu, os 12 o viram e mais de 500 o viram. E olhem, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntar. E esta palavra, este texto, esta carta aos Coríntios ainda está aqui nas nossas mãos. E ninguém pode refutar aquilo que está escrito. Porque, como o Ruben disse, nós às vezes acreditamos que algo aconteceu baseado em escritos, sem testemunhas oculares, mas nós acreditamos. Porque existe alguma coisa escrita acerca daquilo. Por isso mesmo também ninguém pode refutar que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois foi visto por Tiago. E foi visto também por todos os apóstolos. E no final, o apóstolo Paulo faz esta afirmação. E no final foi vista por mim. Eu confirmo. E o apóstolo Paulo era uma testemunha também bastante forte. Porque o apóstolo Paulo, como os irmãos conhecem pela história, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor da igreja. E ele perseguia aqueles que tinham esta fé. O meu neto resolveu hoje também pregar. Ele também era um perseguidor desta fé. O apóstolo Paulo ouviu muitas testemunhas. O apóstolo Paulo presenciou o apedrejamento de Estevão. Naturalmente também presenciou o discurso de Estevão. E ouviu muitos testemunhos. Ele ouviu muitas vezes falar do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas o apóstolo Paulo ele não creu nesse testemunho. Mas o Senhor lhe apareceu quando ele ia a caminho de Damasco. E ele viu com os seus próprios olhos. Ele viu, falou com o Senhor Jesus. E por isso mesmo a sua vida foi completamente transformada. Porque ele tinha sido um vaso escolhido por Deus.
mas não foram testemunhos, não foram o muito que ouviu falar. Foi o Senhor Jesus Cristo que se revelou ao seu coração. E por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele disse, olhem, querem uma testemunha melhor? Está aqui uma. Eu que era perseguidor da igreja, ele não está aqui escrito, mas estamos a parafrasear aquilo que ia na mente do apóstolo Paulo. Eu que era um perseguidor da igreja, que ouvi muitos testemunhos. Olha, a caminho de Damasco, ele me apareceu. E eu estou completamente convencido que o Senhor Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E, meus irmãos, esta é a razão onde está depositado firmemente a nossa fé. Porque se Cristo não morresse e não ressuscitasse, vã, sem valor, seria a nossa fé. E é neste argumento, meus irmãos, é nesta certeza que nós temos de que realmente o Senhor Jesus Cristo, ele é uma figura real e que ele morreu, e ninguém pode duvidar, nem pode contestar isso, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É que nós devemos argumentar a nossa fé, porque esse argumento não pode ser discutido, porque existem provas mais que evidentes. Existem provas escritas relativamente a isso. E, meus irmãos, a palavra de Deus, aquilo que nós temos aqui escrito, que foi a compilação de escritos e cartas que são evidências, o Novo Testamento, ele não estava compilado quando Paulo estava a fazer esta argumentação. Não existiam os livros todos juntos. Eram cartas espalhadas, não é? Estas cartas eram tão importantes que eram copiadas e eram passadas de igreja para igreja, onde eram lidas e eram apresentadas. Eram provas de realmente que aquilo que estava a ser ensinado era a verdade. E quem escrevia eram pessoas que viram e ouviram. E alguns sentiram também, porque alguns sentiram na carne aquilo que foi a obra do Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo é que isto ninguém pode refutar. Realmente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Ele existiu, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E este não é um argumento meu. Eu ouvi alguém dizer, ele comentou, ele disse, sempre que me perguntam e querem discutir comigo acerca do Senhor, acerca de Deus, ele diz, olhem, eu não perco muito tempo a tentar argumentar ou entrar em discussões. Eu aponto para o Senhor Jesus Cristo. E eu digo-lhe, olhem, eu creio no Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode dizer que o Senhor Jesus Cristo não existiu. Ele existiu. Existem provas que estão além da própria palavra de Deus, própria Bíblia, que Ele existiu. E mais, eu creio na palavra também. Porque se houver alguém que disser de si mesmo, ainda vivo, que eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar, e realmente essa pessoa ressuscitou, então, a partir desse momento, eu vou crer em tudo aquilo que ele diz, porque ele é alguém que é credível. Ele é alguém que é credível. E, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou aos seus discípulos. E eu convido os irmãos a lerem em João capítulo 13 no final e João capítulo 14. São as últimas instruções aos seus discípulos. O Senhor Jesus falou acerca de si mesmo e falou acerca deste momento que Ele iria passar
E falou acerca da morte, e falou acerca da ressurreição, e falou acerca do terceiro dia. Ele realmente falou. Os seus discípulos não creram. Os seus discípulos não creram. E, meus irmãos, os evangelhos apresentam os discípulos e aqueles que seguiam o Senhor de uma forma que nós, quando olhamos para eles, assim, eram pessoas que viveram com o Senhor Jesus Cristo, que experimentaram as obras do Senhor Jesus Cristo, viram que realmente ele era um Messias, mas no momento da verdade, eles não creram. E aquele discurso ou aquela conversa que Jesus tem em João no capítulo 13, no capítulo 14, mostra bem a sua incredulidade. E o Senhor Jesus, acho que é no João 14 e acho que é o verso 12, se não me... Não. Verso 11. O Senhor Jesus, já em desespero com os seus discípulos, já em desespero, e os irmãos leiam todo o texto, a partir do capítulo 13, podem ler a partir do verso 31 e continuem por 14. O Senhor Jesus, já em desespero, com estas perguntas que os apóstolos continuamente estavam a fazer, ele diz: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos. Porquê? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Os discípulos realmente ouviam, o Senhor Jesus ensinava, mas eles ainda estavam na incredulidade. E, meus irmãos, apesar de tudo, apesar desta conversa íntima com o Senhor Jesus Cristo, foi necessário que eles vissem. E realmente, eles viram o Senhor Jesus Cristo. Eles viram que Ele morreu. Eles viram que foi crucificado, que teve todo aquele. Eles viram que foi sepultado. E depois viram que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E, meus irmãos, no meio desta argumentação, há uma coisa que é importante e que nós devemos saber, nós como crentes, como estudiosos da Palavra de Deus, e às vezes nós queremos ter alguma argumentação. Quem estuda os documentos antigos e procura confirmar a veracidade de um documento, e isto chama-se crítica textual. É uma forma de confirmação, porque há muitos escritos, como o Ruben falou, que nos aparecem, contam histórias, e nós queremos ou não queremos, e muitas vezes nós não sabemos se realmente é real ou não, porque não existe forma de provar uma coisa que passou há 300 ou 400 anos atrás, não é? E uma das formas para que é usada, é uma delas, são várias formas, é que quando um texto tem algo, uma narração, tem algo que é escrito, mas que a figura do narrador, que também faz parte da narração, ela de certa forma ficou mal na história. Ou seja, ele narra alguma coisa eu vou narrar alguma coisa acerca de mim, algo que me aconteceu. E eu naquilo que estou a narrar, eu vou dizer, eu menti, eu não disse a verdade acerca disto e disto. Eu cometi um erro. Dizem estes que estudam os textos que quando isto acontece, a probabilidade de que este texto é genuíno é muito grande. Estão a perceber o que eu estou a entender? Se eu escrevo alguma coisa acerca de mim, e eu escrevo acerca de mim, ponho-me lá nas alturas, não é? Só digo coisas acerca de mim que são boas e eu vou contar alguma coisa que eu fiz, aquilo que acontece
Se alguém ler e estiver a fazer uma crítica, vai desconfiar daquilo que eu estou a escrever. Mas, por outro lado, eu escrevi, mas eu narrei o que é que eu fiz de mal. Isto significa que a probabilidade daquilo que eu escrevi é a verdade. E, meus irmãos, esta também é uma prova que os evangelhos eram genuínos. Porque aquilo que João escreveu acerca dele, esta tentativa dele querer o segundo lugar no reino, estas perguntas que foram feitas ao Senhor Jesus que demonstravam a ignorância dos apóstolos. O episódio acerca de Pedro, o facto de ele negar 3 vezes o Senhor Jesus Cristo e estar narrado na palavra de Deus, é prova de que aquilo que nós temos aqui na mão é genuíno. Isto aconteceu. Isto aconteceu. Porque o mesmo homem que negou o Senhor Jesus Cristo, que duvidou quando foi perguntado: tu também és um deles? Não, eu não o conheço. Ele deu a sua vida por esta fé. Ele deu a sua vida por esta fé. Meus irmãos, a nossa fé está depositada no Senhor Jesus Cristo. E não está depositada numa figura qualquer, mas está depositada numa figura real e verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se realmente ainda não conheces esta figura de uma forma pessoal, não procures apenas crer por aquilo que eu digo. Lê os Evangelhos. Os Evangelhos que são cartas escritas por homens que viveram e foram comprovadas aquilo que foi escrito pelo tempo. E não existe dúvidas de que realmente aquilo que eles escreveram é real. Mas esta figura, o Senhor Jesus Cristo, não é apenas uma figura histórica, é uma figura dos nossos dias. Ele é eterno, Ele está sempre. Se realmente ainda não tens esta certeza, porque o apóstolo Paulo também ouviu muitos testemunhos e mesmo assim foi necessário que o Senhor se revelasse ao seu coração e se revelasse a caminho de Damasco. Procura realmente que o Senhor se revele à tua vida de uma forma simples. Fecha os teus olhos e pede que o Senhor se revele ao teu coração, porque tu queres crer nele e queres depositar a tua vida naquele que te pode salvar, porque é o único que te pode salvar. E, meus irmãos, para terminar, há um texto que fica sempre e está nos meus ouvidos, e muitas vezes eu repito isto para mim mesmo e também para os outros. Se esperamos em Cristo apenas nesta terra, se esperamos em Cristo apenas para a resolução dos nossos problemas carnais, se esperamos em Cristo apenas para a cura das nossas doenças físicas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos esperar em Cristo para a salvação eterna das nossas almas. A nossa esperança, ela está no céu. E nós devemos procurar realmente olhar para Ele e confiar nele. Ele está junto de cada um de nós. E as nossas vidas estão depositadas na sua mão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Ó Pai Santo, faz-nos
voltar para Ti e confiar, não em nós mesmos, mas confiar no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele realmente é o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, faz-nos olhar para Ti e confiar em Ti. Ó Pai, se existe alguma dúvida nos nossos corações. E nesta hora, Senhor, eu te quero pedir pelos jovens, os adolescentes, que estão sujeitos, Pai Santo, que têm as portas abertas do mundo e dos ensinamentos do mundo para as suas mentes. Que eles possam encontrar, ó Pai, nesta verdade, a segurança para a sua fé. Ó Pai Santo, e faz-nos sábios, Pai, para podermos trazer a mensagem de salvação àqueles que nos rodeiam. Ó Pai, e revela-te mais e mais às nossas almas. Se há aqui algum com dúvida, Senhor, revela-te ao seu coração para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ó Pai Santo, nós tudo pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, vos dê um bom domingo, boa viagem para o Ruben, que vai até Tangil, as saudações da Igreja, às nossas irmãs em Tangil, e a todos vós, um bom resto de domingo. O sábado foi feito para o homem, para realmente nós possamos descansar. Amém?